Vamos conversar sobre mais alguns assuntos ligados à engenharia de atributos antes de trabalharmos no projeto de número 8. Vamos conversar sobre decomposição categórica de atributos. Trabalhar com variáveis categóricas é sempre um desafio e, na maioria das vezes, queremos converter uma variável categórica para uma representação numérica sem perder a informação. Ou então realizar agrupamentos, a fim de simplificar o processo de análise de variáveis categóricas. Para isso, empregamos a decomposição categórica de atributos durante a engenharia de atributos. Quando você estiver analisando um conjunto de dados e você se deparar com uma variável categórica, é sempre bom já ficar alerta. É bem provável que aquela variável requeira algum tipo de transformação durante a fase de engenharia de atributos. Por exemplo, uma variável do tipo texto que representa o nome de cidade. Eu preciso realmente do nome de cidade para os meus relatórios? O que eu vou fazer lá no final, que eu vou entregar no final, que vai impactar diretamente na engenharia de atributos? Essa pergunta tem que ser feita o tempo inteiro. Veja, o seu objetivo não é engenharia de atributos. O seu objetivo é entregar um resultado final. Então, o resultado final é que vai determinar o que você faz na engenharia de atributos. Você vai apenas criar um gráfico de pizza, por exemplo, para verificar o percentual de doentes por cidade? Então, tudo bem, mantenha a variável categórica no seu formato original. Você vai, por exemplo, realizar um tipo de cálculo específico com a média porque você precisa preparar os dados para o modelo de machine learning. Não dá para usar a variável categórica no seu formato original. Você vai ter que convertê-la através de encoding para um formato numérico correspondente sem perder a informação, como já estudamos, claro, em capítulos anteriores. Na decomposição categórica de atributos, nós temos que olhar para cada variável categórica e fazer a pergunta: essa variável está no formato apropriado para o que eu tenho que entregar lá no final? Se estiver, tudo bem, segue adiante com o processo de análise sem transformação. Em muitos casos, teremos sim que aplicar algum tipo de transformação a variáveis categóricas, ou ainda, não apenas converter para o formato numérico, mas modificar a forma como a variável está sendo utilizada. Um bom exemplo é a variável idade. Eu preciso pegar a variável idade e converter para a faixa etária. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o instrutor disse que é para fazer o curso? Não, porque eu preciso entregar os relatórios por faixa etária para o tomador de decisão. Veja que durante o seu trabalho de análise, você tem que, na verdade, fazer perguntas o tempo inteiro. O formato da variável está aderente àquilo que eu preciso para entregar o resultado final? Tem que fazer essa pergunta, aliás, para cada variável no seu conjunto de dados. Não esqueça disso. Em Machine Learning, não usamos variáveis categóricas como variáveis preditoras e sempre convertemos as variáveis categóricas para a sua representação numérica através das técnicas de encoding. Então, se você for preparar um dataset para o cientista de dados, para um projeto de Machine Learning, as variáveis categóricas não são mantidas no formato original no dataset. Isso tem uma razão simples. Machine Learning é matemática. Como que eu vou fazer matemática com texto? Eu preciso converter a variável categórica para a sua representação numérica correspondente, aplicando técnicas de encoding que já estudamos aí ao longo de vários capítulos e voltaremos, inclusive, a estudar no projeto número 8. Então, se o seu objetivo final é preparar os dados para um modelo de Machine Learning, já saiba que terá que fazer a decomposição categórica de atributos. Em algum momento, você vai ter que converter a variável categórica para a representação numérica. Dependendo do objetivo, se é um gráfico, um relatório, um resumo, etc., talvez você possa manter a variável no formato original. Não há uma receita única, porque sempre vai depender do objetivo daquilo que estamos fazendo no processo de análise. Obrigado e até a próxima aula.